Meus irmãos, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui apostos para iniciarmos mais uma semana de estudos bíblicos. De segunda a sexta, às 18 horas, nós traremos esta semana o tema A Bíblia e a Ansiedade. É um tema muito importante para o momento que estamos vivendo em todo o mundo, por causa da pandemia do Covid-19. O isolamento social, o medo do futuro, a crise financeira e uma série de questões estão trazendo muita ansiedade e nós precisamos saber o que a Bíblia diz para nós lidarmos com esta questão. Então, hoje, segunda-feira, terça-feira, quarta, quinta e sexta-feira, nós estaremos aqui sempre a partir das 18 horas, no nosso terceiro momento de oração do dia, para estudarmos um pouco a Bíblia e entendermos o que Deus tem para falar conosco acerca dessa questão que é a ansiedade. Nós vamos orar daqui a pouco, mas antes, durante 10 minutos, eu chamo sua atenção para este tema de extrema relevância. Se por um lado as preocupações leves e as pequenas inquietações da vida são importantes e são necessárias porque elas motivam você a agir, se defender e ter responsabilidade, assim como um pouco de estresse, de pressão, de cobrança nos fortalecem para encararmos os desafios e, portanto, são coisas boas, coisas positivas. Por outro lado, quando nós falamos sobre a ansiedade excessiva, um certo grau maior de ansiedade, então nós estamos falando sobre um problema que tira a nossa tranquilidade, a nossa calma, que tira a nossa paz. E a Bíblia fala muito sobre esse problema da ansiedade. Essa ansiedade ao extremo, ela é prejudicial, trazendo medo de viver, opressão, inquietação, um coração acelerado, às vezes sudorese, arrepios e sentimento de incapacidade. Em algumas pessoas, a ansiedade chega a paralisar e a pessoa não consegue seguir com a sua vida. O texto que nós vamos utilizar hoje está no Evangelho de Mateus. Eu quero ler apenas 2 versículos, mas eu gostaria que depois, com mais calma e tranquilidade, você lesse o texto todo. Mateus capítulo 6, versículos 25 e 34. São palavras do Senhor Jesus. Ele estava pregando o conhecido Sermão do Monte e, a certa altura, Jesus falou sobre o problema da ansiedade. Ele diz o seguinte: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Vejam, Jesus está dando uma ordem aqui. O texto está no imperativo e Jesus está dizendo: não se preocupem, não fiquem inquietos, não se perturbem, não estejam excessivamente preocupados. Em outras versões da Bíblia, nós encontramos Jesus dizendo: não fiquem ansiosos. O texto inteiro é Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25 até o versículo 34. E aqui, várias vezes, Jesus vai dizer para os seus discípulos: não se preocupem, não fiquem ansiosos. A palavra de Jesus aqui, ela é muito clara. Não fiquem preocupados com a vida. A palavra que Jesus utiliza aqui para vida é a palavra psique, no original grego, a mesma palavra que é a raiz da palavra psicologia. Jesus estava fazendo uma referência aqui à nossa vida, à nossa existência. Mas preste atenção, porque tem a ver com a nossa vida terrena, a nossa vida física, a nossa vida vivida aqui sobre a face da terra. Ou seja, Jesus está dizendo neste texto que nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma deste mundo, desta vida,
desta existência que nós estamos experimentando agora. No versículo 21, que é anterior ao versículo 25 e os outros que nós estamos considerando, Jesus já havia dito o seguinte: onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Vejam, nós podemos associar aqui Mateus 6:21 com Mateus 6:25 até o versículo 34, porque Jesus está fazendo uma conexão, ele está no mesmo contexto. E ele está dizendo, onde está o teu coração, aí estará também o teu tesouro. Ou onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Quem ama tesouros terrenos, vai amar coisas terrenas e muitas vezes vai adorar coisas terrenas. Na semana passada, nós falamos sobre este tema na série de estudos que temos feito sobre adoração com o Ministério de Música da nossa igreja. Onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Se você ama coisas terrenas, você vai idolatrar, você vai amar e você vai se concentrar nessas coisas e não terá como estar conectado com Deus, concentrado e vivendo com Deus em primeiro lugar em sua vida. Jesus então estava dizendo aqui que as coisas desta vida, deste mundo, são necessárias, são importantes, mas elas são secundárias. A nossa vida mais importante é a nossa vida eterna em Cristo Jesus. As outras coisas devem vir depois. É por isso que no texto de Mateus 6, no versículo 33, Jesus vai dizer o seguinte: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, ou essas coisas, vos serão acrescentadas. Muitas pessoas estão sofrendo de ansiedade sem motivo, porque andam ansiosas com as coisas deste mundo. Preocupadas com a casa, preocupadas com o carro, preocupadas com o trabalho, com os estudos. As pessoas estão ansiosas porque estão preocupadas com as suas roupas, calçados, joias, fazendas, dinheiro no banco e coisas semelhantes a essas. Pastor, mas estas coisas são muito importantes, e são. Mas Jesus disse, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas outras coisas Ele vai abençoar você depois. É importante nós compreendermos que quando Jesus diz primeiro o reino, as outras coisas ficam em segundo plano. São legítimas, são necessárias, são importantes, mas nunca podem ocupar o lugar de Deus em sua vida. Então, neste texto, o que o Senhor Jesus está fazendo é uma afirmação muito importante para nós com relação à ansiedade. Ele está afirmando que Deus cuida de nós, portanto, não há qualquer necessidade de ficarmos ansiosos. Deus é o nosso provedor. Ele diz, Deus cuida dos lírios do campo, Deus cuida das aves, Deus cuida da natureza. Nós somos a coroa da criação. Somos, como seres humanos, muito mais importantes do que as flores, do que os animais, do que os pássaros. E Deus, Ele com certeza está cuidando de nós. Agora, vejam aqui uma pergunta interessante. Jesus, no versículo 27, ele diz assim, quem de vocês, por mais que se preocupe ou por mais que esteja ansioso, poderia acrescentar 1 hora sequer à sua vida? Ou seja, a ansiedade ela é incapaz de resolver os nossos problemas. A ansiedade é ineficaz, ela não é eficiente, ela não resolve, muito pelo contrário, ela aumenta, amplifica, aprofunda os nossos problemas. Outro destaque que eu faço aqui neste texto é o versículo 30, quando Jesus faz uma acusação e diz que nós somos homens de pequena fé. O mesmo que Jesus também disse quando ele estava no barco, veio a tempestade, os discípulos ficaram apavorados, ansiosos, com muito medo, achando que eles morreriam afogados naquele momento. E Jesus então, ele vem, ele acalma a tempestade e Jesus diz para eles, homens de pequena fé. Jesus então está dizendo que a ansiedade revela a nossa fé, ou melhor, a ansiedade revela a nossa falta de fé, ou a nossa fé pequena, a nossa fé frágil. E aqui então nós temos um problema grave. Por quê? Porque se nós estamos sofrendo de ansiedade,
nós precisamos entender que a ansiedade não combina com fé, com confiança, com esperança e com a certeza de que Deus é o nosso provedor, o nosso ajudador, aquele que cuida e supre em tudo as nossas necessidades. Para concluir, certo pastor, escrevendo sobre a ansiedade, disse o seguinte: a ansiedade ofende a Deus. Jesus então aponta a solução e ele diz para nós mudarmos o foco daquilo que está trazendo a nossa ansiedade. E ele diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Tire o foco dos problemas, coloque o foco em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Até amanhã, nós vamos continuar a nossa série de estudos bíblicos falando sobre a Bíblia e a ansiedade. Deus abençoe você e a sua família.